Olá pessoal, então esse aqui é o terceiro vídeo aí da série para construir um projetinho padrão MVC em Java. A gente já construiu uma classe de dados chamada cliente, a gente tem uma classezinha de teste por enquanto chamado banco, a gente já criou o nosso banco de dados usando MySQL. Agora a gente precisa fazer com que o nosso programa em Java consiga efetivamente fazer acesso ao banco de dados que está rodando na máquina. Para isso a gente vai utilizar um padrão chamado padrão DAO. Nesse padrão DAO, cada classe de dados ela tem uma classe irmã, em geral terminada com a palavra DAO, que é responsável por implementar os métodos de acesso ao banco de dados. Esses métodos são em geral chamados de CRUD, que é o Create, Retrieve, Update e Delete no banco. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou montar aqui é uma classe genérica chamada DAO, que vai ser responsável por criar a conexão com o banco de dados. Então eu vou criar uma nova classe, eu vou chamar de DAO, desse jeito, dentro do pacote model, porque ela faz parte da camada aqui que conversa com o banco de dados. Essa classe ela vai ser abstrata, tá? Então adicionei a palavra abstract aqui logo depois do public. Por que ela vai ser abstrata? Eu não vou precisar criar nenhuma instância dessa classe. Ela só vai me servir, na verdade, para eu fazer os acessos ao banco de dados. E ela vai servir para... Tem vários jeitos, na verdade, de configurar essa classe aqui. Do jeito que eu vou configurar agora, ela vai fazer a conexão com o banco e basicamente encerrar a conexão quando eu precisar. Tá? Então, para isso que eu vou criar aqui, dentro dessa classe, a primeira coisa que eu vou criar é o meu link com a URL onde está o banco de dados. Então vai ser um public static final. Então eu não vou precisar mexer nisso daqui, ele é final, ele é uma string, e eu vou chamá-lo de dburl. E essa string, para acessar um banco de dados em MySQL, eu coloco isso daqui, jdbc /mysql bancário db, que é o nome do meu banco de dados aqui que eu vou acessar. Tá? Então essa minha string, a gente chama isso de string de conexão, ok? E essa string aqui varia dependendo do banco de dados está local, está remoto, dependendo de como eu vou fazer o acesso, essa string pode variar, tá, ok? Em geral a gente encontra a descrição de como cria essa string na própria página do MySQL, ou dependendo do banco que se for utilizar pode ser. Eu vou precisar também de uma variável para guardar a conexão com o banco. Então eu vou usar uma classe connection, e eu vou chamar só de com. Então aqui eu estou criando uma variável chamada com, que é da classe connection. O NetBeans reclama aqui porque eu tenho que importar alguma coisa. Então quando ele está reclamando, se eu clicar nessa lâmpadazinha aqui, ó, com uma exclamação em vermelho, ele me mostra as opções que eu tenho. No caso, eu vou precisar da classe connection de dentro do pacote Java SQL. Ele importou lá em cima, ok? Bom, para fazer a conexão com o banco, eu vou criar um método aqui, estático, que retorna a conexão, e ele se chama getConnection. Não recebe nenhum parâmetro. E basicamente o que ele faz é, se a minha conexão for nula, ou seja, eu ainda não tenho
nenhuma conexão criada, ele vai criar e vai retornar a conexão que eu acabei de criar. Tá? No final aqui eu simplesmente dou um return com, para ele retornar a conexão. Então, no começo a conexão é nula. Então ele vai testar aqui e vai ver, essa conexão é nula, então eu vou ter que criar. O que o com vai receber? Vai receber de uma classe chamada Driver Manager. Eu vou pegar a conexão. Get connection. E para esse cara aqui, para esse Driver Manager, eu vou passar a URL do banco, o username de acesso ao banco e a senha desse username no banco. Tá? Então eu usei aqui o meu username é Vilela e minha senha é Vilela. Ok? Segurança máxima. Bom, ele está reclamando aqui. Vamos ver o que é. Primeira coisa, eu tenho que importar esse Driver Manager também. Importou lá. Mas ele continua reclamando, então vamos ver o que é. Então tá falando que, opa, esse pegar conexão no Driver Manager, ele pode gerar uma exceção. Então o que a gente pode fazer é surround statement with try and catch, ou seja, colocar esse comando aí dentro de um bloco de try and catch. Clico aqui, então ele gerou para mim um bloco try, tente fazer isso daqui, caso dê alguma exceção, faça isso daqui. Ok? Retorna a conexão aqui. Então o get connection está pronto. Tá? Basicamente o que eu preciso aqui é isso. Bom, vamos criar só mais um método aqui que é para fechar a conexão com o banco. Public static void, vou chamar de terminar. Esse terminar simplesmente encerra a conexão com o banco. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que pegar a conexão. Então eu estou pegando a conexão que eu tenho dessa própria classe DAO que eu estou criando aqui. Então esse cara vem, chama esse get connection. Se a conexão for nula, que não vai ser na hora que eu estiver terminando, tá? Então ele vai retornar a conexão que eu tenho. Então percebam aqui que esse esquema que eu acabei de criar, ele também é um padrão de projeto chamado singleton. Então por quê? Porque em todo o meu programa, no caso, eu só vou ter uma única conexão com o banco aberta. Tá? Sempre que eu solicitar uma conexão, se ela não existir, ele cria. Se ela já existir, esse método retorna a conexão que já existe. Tá? Então ele é um padrão singleton. Então aqui simplesmente eu chamo isso e mando ele fechar. Close. E ele encerra essa conexão. Tá? Também provavelmente vai precisar de um try catch aqui. Então surround with try and catch. Acabou. Por enquanto é isso que eu preciso. Tá? Então tenho dois métodos estáticos. Beleza. Agora eu vou precisar criar o meu CRUD dentro de uma outra classe chamada cliente DAO, né? Porque é um CRUD para o cliente. Então vamos criar uma outra classe aqui, uma nova Java Class, cliente DAO, desse jeito, né? Seguindo o padrão DAO aí. Então eu tenho a classe de dados normal chamado cliente, eu vou criar o cliente DAO para implementar o CRUD dentro do pacote model. Então criei a classe aí. Dentro dessa cliente DAO, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar uma instância estática desse próprio cliente DAO, vou chamar de instance, e vou criar um método construtor, só que privado. Então o meu método construtor não pode ser invocado de fora dessa classe.
mas ele vai ser invocado de dentro dessa classe. Quando ele é invocado de dentro dessa classe, ele chama um getConnection. Então, quando ele for invocado, ou seja, quando eu criar a primeira e única instância dessa classe aqui, ele vai chamar o getConnection da classe DAO, ou seja, ele vai fazer minha classe DAO criar uma conexão com o banco de dados. E aí eu vou criar um outro método estático aqui, só que agora público, que retorna um objeto dessa própria classe, chamado getInstance. Então aqui eu estou de novo implementando o padrão singleton. Então aqui o que eu testo. Se a instance não existe, ou seja, se ela é nula, instance é essa variável aqui em cima, que é um objeto da classe cliente-DAO, que é exatamente essa própria classe que eu estou criando aqui. Se essa instância ainda não existir, eu crio. Então a instance recebe new cliente-DAO. Então aqui eu estou chamando a função new, comando new, né, para criar uma nova instância de cliente DAO. Somente dentro dessa própria classe eu consigo chamar esse new cliente DAO. Por quê? Porque o cliente DAO só tem um método construtor e esse método construtor é privado, ou seja, ele só pode ser chamado de dentro dessa classe. Ou seja, a única maneira de eu conseguir pegar uma instância dessa classe cliente DAO é através desse método público e estático chamado getInstance. Então, toda vez que eu precisar de uma instância da classe cliente DAO, de fora daqui, de fora dessa classe, eu não vou conseguir essa instância através do comando new. Eu vou ter que pedir para a própria classe cliente DAO, através do seu método estático getInstance, me retornar uma instância dessa classe. E ela vai retornar sempre a mesma instância, porque ele só vai retornar uma instância diferente quando a instância original for nula. Né? Então, se ela não é nula, ele não instancia, simplesmente devolve a instância que já existe. Que é o que eu fiz aqui agora. Então, essa parte aqui é um pouquinho complicada. Na verdade, talvez não fosse nem necessário nesse primeiro momento, mas já é uma forma de a gente ver como implementar o padrão singleton aí, para ter dentro do meu sistema uma única instância da classe cliente DAO rodando. Ótimo, então agora eu já consigo criar uma instância da classe cliente DAO. Eu vou fazer a implementação do CRUD daqui para baixo. Então o CRUD vai ser Create, Retrieve, Update e Delete. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um método que vai criar uma instância de cliente no banco de dados. Então esse método vai ser público. Ele retorna um inteiro só para dizer se foi possível ou não criar o objeto, a instância no banco. A gente pode chamar de create new, create cliente, uma forma como vocês preferirem. Eu vou chamar só de create. O create aqui, ele recebe duas coisas: o nome e o e-mail do cliente. Observa que eu não recebo o ID do cliente aqui. Por quê? O ID do cliente, ele é autogerado no próprio banco de dados. Então, a hora que eu jogar essas informações para o banco, fazendo lá uma query de inserção no banco de dados, o ID que é necessário no banco de dados vai ser criado automaticamente lá dentro. Ok? Bom, aqui começa a parte um pouco mais complicada. Para poder rodar uma query de inserção no banco de dados, a gente usa um comando especial aí do pacote SQL, que é através da classe chamada Prepared Statement. Então eu vou criar um Prepared Statement, vou chamar só de ST,
Também preciso importar isso daqui, né? Então vamos lá. Importar, ó, dá dentro do pacote Java SQL, chama prepared statement. Importei lá em cima. Esse prepared statement, observa que eu não instanciei ele aqui, tá? Quem vai instanciar ele para mim, quem vai gerar a instância dele para mim, é a minha própria conexão com o banco de dados. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar essa conexão com o banco. Então lá na minha classe DAO eu chamo getConnection, ou seja, pego a conexão com o banco, e dessa conexão com o banco eu vou mandar preparar um comando para mim. E assim é que eu vou criar o comando aqui, ó. Então ele espera aqui uma string, eu vou colocar aqui dentro uma string, ele vai pegar essa string e transformar num comando que eu vou poder executar no banco de dados. Essa string nada mais é que uma query SQL. Tá? Então, assim, para quem não tem familiaridade ainda com query SQL, eu vou colocar aqui uma query bem simples, que é uma query de inserção no banco. Tá? E aí quem não tem muito conhecimento disso vai ter que dar uma pesquisada aí, tá? Então comandos SQL, comando insert SQL, dá uma procurada nisso daí. Então eu vou colocar aqui um comando insert. Esse é um comando em SQL que vai rodar no banco de dados. Então insert into. Então eu vou fazer uma inserção aonde? Na tabela TB cliente. Tá? E vou alterar o nome e o e-mail do cliente que está gravado lá no banco. Vou inserir o nome e o e-mail. Com os valores. Com esses valores aqui, ó, que eu também vou colocar entre parênteses. Aqui eu deveria colocar os parâmetros propriamente ditos, os valores, ou seja, que estão vindo aqui nessas variáveis nome e e-mail. Tá? O prepared statement, ele deixa que eu, por enquanto, deixo essas duas variáveis aqui a preencher depois. Então pode só uma interrogação. Então aqui vai vir uma interrogação e aqui vai vir uma interrogação. Ou seja, eu sei que eu vou ter que colocar dois parâmetros aqui, mas eu vou preencher esses dois parâmetros depois. Ok? A gente já vai entender como que isso funciona. Tá, ele está reclamando aqui, por quê? Porque esse comando pode gerar uma exceção, pode ter vários problemas aqui no meio do caminho, ter perdido a conexão com o banco não existia ou alguma coisa assim. Então, eu vou precisar também colocar um try catch aí. Então, ó, ele vai tentar fazer isso, se não conseguir, ele vai executar isso daqui. Tá? Então, aqui dentro, ó, logo depois de eu montar essa parte inicial do comando, eu tenho que preencher as informações que estão faltando ali. Então, como que eu faço isso? Ponho st.set. Como aquilo lá são strings, eu vou pôr um setString. setString. O primeiro parâmetro aqui seria a primeira interrogação aqui em cima. Essa primeira interrogação, nesse caso, não começa no 0, começa no 1. E vai ser o nome do cliente. Então é essa variável nome que está vindo aqui. Ó. Vai vir para cá. E ele vai, esse prepared statement vai preencher esse nome aqui dentro do comando. E o segundo, st.setString também, é o segundo parâmetro, vai ser o e-mail. Então com isso eu preenchi, acabei de formar todo essa query SQL aqui em cima. Bom, basicamente o que eu preciso fazer agora é executar essa query. Quando eu executo a query de inserção, ela não retorna nenhuma linha do banco, ela não retorna nenhuma informação do banco, a não ser a informação de quantas linhas foram alteradas. Né? Então eu preciso capturar isso daí. No caso eu não vou fazer nada com isso, mas eu preciso ter a informação sendo capturada aqui. Então ele retorna um update e eu vou fazer o que? Vou fazer um execute update nesse banco. Tá, então o ST é o meu statement, prepared statement que eu acabei de criar aqui em cima. Em cima desse objeto ST aqui eu mando executar update. Quando eu dou esse comando aqui, esse método execute update, o que ele faz?
ele vai lá no banco de dados e executa essa query que eu montei aqui em cima, com as informações adicionais que eu inseri aqui. Ok? Então faz essa execução e no fim, como aqui eu estou retornando um inteiro, eu posso retornar esse próprio update aqui. Ó. Então vamos criar ele aqui fora. Começar ele com 0. Então eu uso ele aqui para retornar. Então retornei aqui a informação. Esse é o create. Tá? Então se isso aqui funcionar, eu vou estar inserindo informações no banco de dados. Ok? Então no próximo vídeo a gente vai fazer um teste desse cliente DAO aqui para ver se ele realmente está conseguindo inserir coisas no banco. Tá, ok? Então tenta chegar até esse ponto aqui. O que a gente fez foi basicamente criar uma classe chamada DAO, que está aqui, certo? E uma classe cliente DAO, que está aqui. Ok? A minha classe DAO ela é abstrata. Tem situações onde eu posso jogar aqui para dentro dessa classe DAO alguns métodos que poderiam ser usados pelas classes clientes. Então também é comum aparecer o cliente DAO como sendo filho da classe DAO. Então eu posso extends DAO aqui em cima. Então a classe DAO herda, a classe cliente DAO herda tudo que eu tinha lá na classe DAO original. Tá? Nesse exemplo aqui nem seria tão necessário porque a classe DAO só tem 2 métodos estáticos. Tá? Mas em outras formas de implementar eu posso jogar coisas aqui e aí ser usado por todos os filhos dessa classe, coisas mais genéricas. Tá? Mas nesse exemplo bem simples não vai ser necessário. Ok? Então até o próximo vídeo.